Olá, concurseiro e concurseira que se prepara para PMPE 2018, dando continuidade às nossas aulas sobre pré-história de Pernambuco, parte 2. Vamos analisar mais detalhadamente o nosso Pernambuco pré-histórico. Nessa pré-história pernambucana eu destaquei 3 locais: a Chapada do Araripe, Buíque e Brejo da Madre de Deus. Mas antes de analisarmos esses sítios arqueológicos, vamos retomar algumas características que foram descritas na aula número 1, que foi a tradição nordeste, que tem por características principais imagens pequenas, representações em grupo e uma forma dinâmica dessas imagens, que representam as cenas cotidianas de caça, luta, entre outras. A tradição agreste, que possui imagens normalmente grandes, isoladas, ou seja, não é em grupo, e muitas dessas representações rupestres têm o formato das mãos. E a outra tradição foi a Itacoatiara, que se caracteriza por imagens em rochas isoladas ou em abrigos rochosos. Nesta aula, porém, vamos analisar especificamente o estado de Pernambuco, as suas características pré-históricas. Eu inicio com um estudo divulgado em 2017 pela revista Clio Arqueológica da Universidade Federal de Pernambuco. Nesse estudo foram registrados 353 sítios arqueológicos e esses sítios foram divididos nas 3 macro-regiões pernambucanas. O do Agreste com 184 sítios, o Sertão com 141 sítios e o Sertão do São Francisco em Pernambuco com 28 sítios arqueológicos. Cada bolinha dessa é a representação de um sítio. O amarelo são gravuras, o vermelho pinturas e o azul é sítios que contêm as duas características, tanto gravura quanto pintura. Percebemos espalhado ao longo de todo o estado de Pernambuco sítios arqueológicos com representações rupestres, especialmente uma grande concentração no agreste pernambucano. E dentro desses sítios, o primeiro que destaco são os sítios da Chapada do Araripe, que contém grupos ceramistas, vestígios de povos que utilizavam as cerâmicas. A área da Chapada do Araripe apresenta vários sítios arqueológicos históricos e pré-históricos, além de uma grande quantidade de sítios paleontológicos. A cerâmica pré-histórica apresenta uma tecnologia variada. Os grupos ceramistas que habitaram a região utilizavam os instrumentos líticos para a realização de atividades de necessidade imediata, aproveitando-se da matéria-prima abundante no local e após suprir tal necessidade, os instrumentos seriam descartados. A tecnologia lítica analisada apresenta características dos grupos da tradição Tupi-Guarani, ou seja, além das tradições já aqui apresentadas, também destaco outra tradição, a Tupi-Guarani. Neste caso específico da Chapada do Araripe, uma subtradição que é a Tupinambá. Então, destes grupos, destes povos pré-históricos, o primeiro que destaco é no sertão pernambucano, na Chapada do Araripe. O segundo grupo, ou os grupos de outra região, que é o da Furna do Estrago, localizado no município de Brejo da Madre de Deus. É um pequeno abrigo rochoso. Ele está na encosta setentrional da Serra da Boa Vista, a 650 metros de altitude, na borda da Caatinga e próximo a um brejo de altitude. Ele teve sucessivas ocupações, ou seja, foram várias populações que ocuparam este abrigo, desde 11 mil anos até o período recente. O sítio possui 3 diferentes ocupações.
Os arqueólogos eles separaram essas ocupações em três principais. A primeira delas foram ocupações breves de caçadores e coletores. As evidências arqueológicas para esse período são algumas pequenas fogueiras e lentes de cinzas. O sítio teria sido utilizado esporadicamente como acampamento durante períodos de maior umidade. E, aparentemente, as ocupações teriam se intensificado nos períodos mais secos. Sítio Furna do Estrago, primeira ocupação, caçadores e coletores. O período intermediário, raros fragmentos de cerâmica escurecida e um indivíduo cremado. Esses raros fragmentos não caracterizam esses habitantes de um período denominado de intermediário de ceramistas. Eles ainda são caçadores-coletores. Foi utilizado como cemitério. Esse é o momento que mais é estudado pelos arqueológicos, onde pelo menos 80 indivíduos foram enterrados, a maioria adornada, ou seja, continham objetos que faziam parte dos rituais funerários desses indivíduos. Então, além dos mais de 30 indivíduos encontrados, os seus esqueletos, né, na Furna do Estrago, o que caracteriza um cemitério, também encontrou-se objetos dos rituais desses indivíduos. Teria sido usado como cemitério por uma população de coletores durante cerca de 300 ou 250 anos. Você pode também fazer uma visita virtual ao Museu da Universidade Católica de Pernambuco. Vista da Serra da Barriga, com a seta apontando para o sítio Furna do Estrago. O sítio Furna do Estrago corresponde a um abrigo sob rocha. Faz parte do maciço da Borborema e as suas pesquisas ocorreram durante 1982, 83, 87, 94 e 1996, através de breves campanhas arqueológicas. Outra vista da Serra da Boa Vista, onde está localizado o sítio Furna do Estrago. Área interna do espaço funerário, escavações arqueológicas e objetos dos rituais funerários dessa população. O outro local é Buíque, mais especificamente com destaque no Parque Nacional do Catimbau, essa área em verde que está entre os municípios de Ibimirim, Buíque e Arco Verde. Destaco também, não apenas nessa imagem, observarmos outros locais em Pernambuco com achados arqueológicos que remontam à pré-história. Petrolândia, Salgueiro no Sertão, Ibimirim, Tupanatinga, Venturosa, Pesqueira, Iati, aqui da tradição itacoatiara, com gravações em rochas. Ou seja, todo o estado de Pernambuco contém vastas áreas de vestígios que remontam à ocupação pré-histórica. Mas vamos destacar o Parque Nacional do Catimbau. O Parque Nacional do Catimbau e entorno apresentam importantes sítios arqueológicos com grafismos rupestres e outras evidências de ocupação pré-histórica com datações de pelo menos 6.000 anos de antiguidade, levando a ser considerado o segundo maior parque arqueológico do país. Possui mais de 30 sítios arqueológicos. Somente o Parque Nacional do Catimbau são mais de 30 sítios arqueológicos. No entorno, numerosos abrigos rochosos apresentam elevado potencial para a ocorrência de sítios arqueológicos, fato já evidenciado
em algumas dezenas de unidades, onde se identificou painéis com pinturas e gravuras rupestres, bem como sepultamentos humanos. Isso denota a presença de ocupações pré-históricas com amplos horizontes temporais e culturais, muitos deles identificados como associados a uma tradição rupestre muito difundida por todo o Nordeste, nas áreas agrestes e sertanejas semiáridas, conhecida como tradição agreste. Então, o que predomina no Parque Nacional do Catimbau é a tradição agreste. A tradição nordeste também é presente na região. Dentro do parque destacamos o sítio Alcobaça. Durante 4.000 anos aproximadamente, o sítio foi visitado por grupos indígenas que utilizavam como acampamento temporário. Característica similar com Furna do Estrago, com ocupações mais ou menos demoradas dependendo das épocas. Eram grupos ceramistas e seguramente também agricultores de pequenas roças de subsistência. Acenderam numerosas fogueiras para se aquecer e preparar alimentos. Foi também utilizado como cemitério. Outra característica também similar à Furna do Estrago. Nos longos períodos de ocupação, o sítio Alcobaça deve ter sido um santuário ou lugar de culto, onde seus ocupantes pintaram nas rochas suas enigmáticas pinturas e gravuras como testemunho da sua história. Então, nesse sítio, um conjunto de características que o qualificam como ambiente em que o homem pré-histórico viveu. Restos de fogueira, características de cemitério, lugar de culto e imagens rupestres, pinturas e gravuras. Sítio Homem Sem Cabeça em Buíque, gravuras rupestres. Desenho das mãos, também em Buíque. Desta forma, podemos observar 3 sítios arqueológicos com características pré-históricas no estado de Pernambuco. Vamos a uma questão da PM 2016. Não se pode ignorar o Nordeste na hora de se discutir a antiguidade do homem na América e as vias de dispersão por ele percorridas, não importando se foi há 20, 30 ou 40 mil anos. É conhecida de todas a longa sequência estratigráfica lograda no sítio do Boqueirão da Pedra Furada, que pode significar a permanência do homem pré-histórico nesse sítio a partir de 48 mil anos. Mas a Pedra Furada não é um caso único. Essa descrição ela retrata o estado de Piauí. Na aula 1, eu demarco essas características desses homens que viveram aproximadamente 48 mil anos. Em Pernambuco, por exemplo, e aqui a questão ela vai localizar, vai especificar Pernambuco, localizado no município de Buíque, que está dentro do Parque Nacional do Catimbau, o sítio de Alcobaça possui um dos maiores e mais representativos painéis de figura rupestre do estado, que por seu tamanho e complexidade é de grande relevância para o entendimento da pré-história local e nacional. Em relação ao estudo do período pré-colonial sobre o atual estado de Pernambuco, assinale a alternativa incorreta. Então, dessas características, dessas questões, qual a incorreta? Letra A. O sítio Furna do Estrago, localizado no município do Brejo da Madre de Deus, é de grande importância para o entendimento dos grupos que habitaram o atual agreste nordestino, uma vez que permite-se entender um pouco mais sobre os rituais funerários da época. Conforme foi descrito na aula, essa alternativa está correta, pois foram encontrados vestígios do homem pré-histórico na Furna do Estrago, com aproximadamente 80 indivíduos sepultados. Letra B. O material arqueológico encontrado nos sítios que remonta ao período pré-colonial do estado é fundamental para se entender o povoamento na região.
bem como parte das características socioculturais daqueles que o utilizaram. Alternativa também correta. C. As figuras rupestres encontradas em vários sítios de Pernambuco são de grande relevância para a compreensão das populações que habitaram as terras pertencentes hoje a esse estado. Alternativa também correta. As figuras rupestres são de grande relevância. Letra D. Embora a região da Zona da Mata também possua vestígios da presença do Homo sapiens sapiens, o Agreste e o Sertão Pernambucano, durante longo período pré-colonial, são os locais onde pode ser encontrado o maior número de sítios arqueológicos do estado. Conforme foi apresentado nessa imagem, podemos perceber que o Agreste e o Sertão são os maiores achados pré-históricos. Retornando à questão, embora a região Zona Mata também possua vestígios da presença do Homo sapiens, o Agreste e o Sertão Pernambucano, durante o longo período pré-colonial, são os locais onde pode ser encontrado o maior número de vestígios arqueológicos do estado. Alternativa, portanto, correta. Letra E. Embora a Alcobaça possua grande representatividade entre os arqueólogos, o estado de Pernambuco, como um todo, tem pouca importância para o entendimento do período pré-colonial. Isso se deve, dentre outras coisas, ao pequeno número de sítios encontrados em seu território. Alternativa incorreta, pois o estado de Pernambuco tem muita importância e é inclusive nele que está localizado o segundo maior sítio arqueológico, que se encontra em Buíque. E não é um pequeno, mas um grande número de sítios encontrados no estado de Pernambuco. Portanto, letra E está incorreta. Desta forma, finalizamos mais uma aula. Nunca é tarde demais para ser aquilo que sempre desejou ser. Esse material estará disponível em PDF ou PowerPoint na descrição. Obrigado, bons estudos e até a próxima aula sobre o período pré-colonial em Pernambuco.